Estamos começando mais uma Aperitiana e hoje nesse clima de verão, o sinal tá bem clima de verão, né? Tá calor demais, eu acho que a gente não conseguiu. A gente teve que desligar o ar-condicionado porque não tem como o retorno aqui sai. E poxa, trazer um convidado, nosso primeiro programa com um convidado, passar um papelão desse não tem como, né? E se a gente fosse pra um lugar ao ar livre assim? Nossa, um parque, já pensou? Uma cesta de piquenique? Nossa, já veio aquela imagem bem toscana, assim. Não, uma cesta com bebida, com Eu acho que comida. quem sonha realiza. Não, dizem que o pensamento tem força, né? Vamos ver se consegue. Vamos mentalizar? Bem-vindos a mais um Piquenicando na Toscana. Na verdade, esse é o primeiro, né? Que é a nossa versão de verão do Aperitiana. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, como eu já falei na introdução, é a Babi do Viva Toscana. Ela que fala aí todas as dicas de Florença, da região toscana. Então o bate-papo de hoje promete. Oba. Sem dúvida. Vamos começar com um brinde? Vamos! Salve! Saúde! Nossa, Aperol de Tintim! Que esse piquenicano seja o primeiro de muitos. Acho que a gente já tá começando super com alto estilo, com a Babi, que manja tudo aqui da região toscana, sobretudo de Firenze. Prazer estar aqui com vocês, Ah, de verdade. Muito obrigada, Prazer é Babi. A nosso. gente tá muito feliz desse encontro, muito feliz mesmo de conseguir colocar assim essa toalhinha no chão e fazer, por fim, o nosso piquenicando. E eu queria começar com uma pergunta. Dime tudo. Como a gente faz para ser um viajante e não só um simples turista? Qual a diferença desses dois termos aí que você usa no É seu... uma ótima pergunta, porque na Itália eu acredito que esses dois termos sejam já muito, na Europa em modo geral, sejam termos já muito bem distintos entre eles. Tanto que tem o já conhecido slow travel, né, que não é o turista, mas é o viajante. Que é slow em inglês, é tipo devagar. Então é Devagar. tipo viajar devagar e não aquela coisa de turistar. Não turistar, não entrar numa cidade, ver as pontos principais, fazer foto e ir embora, de modo que depois você nem se lembra mais, quando você está em casa, né, revendo as fotos, e você vê aquela foto naquele lugar, você nem lembra mais como era mesmo o nome dessa cidade, ou como era essa igreja. Não, esse é o turistar. O viajar é você visitar um local, visitar um país, uma cidade com informação, sabendo aquilo que você vai ver, aquilo que você vai encontrar, por que aquilo é importante, visitar um museu sabendo que dentro daquele museu tem determinada obra que é imperdível, que você não pode sair dele sem ver aquela obra, né? Sim. Olha, eu vou falar que isso já aconteceu comigo. Uma vez eu fui pra Colômbia, eu fui um pouco meio desavisada. E depois quando eu voltei, assim, ok, foi uma viagem maravilhosa, foi incrível. Mas depois que eu voltei, o que aconteceu? Muita gente vinha me perguntar, mas você foi em tal lugar? Eu falava, putz, não fui. Mas você foi em tal lugar? Não fui. E eu fiquei com aquela sensação de, meu Deus, será que eu viajei errado? É isso mesmo. Essa é a diferença. Eu acho que essa sensação às vezes acontece também um pouquinho pela falta de prática. Às vezes as pessoas que não estão tão acostumadas a viajar ficam tão excitadas naquela euforia talvez de uma viagem que não se prepara tão bem, né? Você como guia, Babi, você já percebeu isso? Que as pessoas às vezes se atêm muito a alguns detalhes que no final não vão fazer uma diferença para um positivo e às vezes vai fazer uma viagem um pouco mais vaga, uma coisa mais voltada mais para esse turismo mesmo, Rápido. Exato. Acontece às vezes, porque eu entendo por um lado, porque a pessoa
o Brasil é longe da Itália, da Europa, então é uma viagem longa, que você dispõe de 20 dias, geralmente, né? Os brasileiros viajam uma média de 20 dias na Europa. E aí dá aquela vontade, tipo, eu estou aqui, eu preciso aproveitar tudo. E é nessa ansiedade de querer aproveitar tudo, às vezes satura a programação, pensando em fazer corretamente, mas em vez... E acaba não aproveitando É o nada. contrário, porque você fica naquela coisa do horário, eu tenho que ir, tenho que sair, também quero ir naquela outra cidade, naquele outro lugar. E aí, no fim, você não para, relaxa, observa E vive. curte e vive aquele momento. Fica sempre se deslocando. Uma Então coisa é muito que, comum. Uma coisa que eu evito muito usar, mas de vez em quando eu me pego usando e muita gente usa, é tipo assim, eu fiz. Eu fiz Alemanha, Espanha, Itália. Eu acho muito esquisito essa coisa do eu fiz. Como assim eu É fiz? verdade. Não é tipo, eu conheci, eu viajei, eu aproveitei. Não, eu fiz. E eu acho um pouco esquisito, parece que é meio uma corrida, né? Parece Coleção de estampa. Parece né? coleção de... Tipo, Álbum de Fiz, figurinha, feito, fiz. feito. Pisei. Sem querer se achar, mas já ir se achando, é porque o europeu não coleciona carimbo. Na maioria das vezes a gente viaja, a gente não tem. ganha carimbo, né? É e verdade, às vezes, quando a gente é vem com o verdade. passaporte brasileiro, a gente quer voltar com ele cheio de carimbo, É cada lugar verdade, que o passou. passaporte brasileiro vai estar todo carimbadinho. Agora, o passaporte europeu, uma vez que pisou na Europa, Já tá era. em casa. Exato. Verdade. Então vamos falar o seguinte, Babi. Quais são os principais erros que as pessoas podem cometer ao viajar para a Itália? Tirando, claro, o erro de não conhecer a região toscana. É claro, a Toscana é imperdível. Eu acho que de todas as regiões da Itália, a Toscana é aquela, não tenho certeza, é aquela que é conhecida como nome. Se você fala Úmbria, se você fala Vêneto, se você fala Lombardia, as pessoas não entendem muito bem o que você está falando. Se Vai você fala mais pela Toscana, cidade, né? o coração bate mais forte. É verdade. Tem aquele encanto, aquele romance, né, que tem ao redor dessa palavra. Mas primeiro eu queria até esclarecer, Toscana, o que é Toscana, né? Porque às vezes tem uma dificuldade de entender esse conceito. Porque a gente fala Toscana pensando num lugar de campo, com aquela casinha e os ciprestes e o rolo de feno, mas a Toscana é o campo também, claro, mas também são as cidades, porque é uma região italiana, no sentido que é um estado italiano. Sim. Então, em Como vez se fosse de... tipo o estado de São Paulo, o estado Exato. de Minas Gerais. É um estado, que aqui na Itália chamam de regione. Então, a região toscana é formada de várias cidades. A capital da região toscana é Florença, a cidade berço do Renascimento, onde eu vivo, onde eu... Arte pra caramba! Tem muita coisa para ver na Toscana toda, né? Outras cidades de arte que tem na Toscana, Siena, Pisa, Pistoia, San Gimignano. Aí depois tem as cidades do vinho, Montalcino, Montepulciano, San Gimignano também é uma cidade do vinho, Bolgheri. Então, na Toscana tem mar, tem montanha, tem campo, tem cidade, tem arte, tem turismo para todos os gostos. Isso com certeza. Mas voltando à pergunta que você me fez, que eu fiz uma pequena divagação aqui. Não, mas É importante Nossa, isso, é importante. importantíssimo, né? Acho que a gente nunca definiu tão bem assim a Toscana. É bom porque às vezes as pessoas estão vendo o nosso vídeo justamente se programando para viajar e ter essa diferença, essa coisa bem clara, ajuda até mesmo na criação ali do roteiro, saber o que vai fazer, enfim. Agora, uma coisa que eu sempre aconselho é nunca colocar mais de 2 cidades no mesmo dia. Você pode fazer passeios bate-volta, eu entendo, porque às vezes não é nem aconselhável você ficar fazendo pinga-pinga e hotel. O legal é você ficar em 1, 2 cidades bases e fazer uns passeios bate-volta, mas nunca colocar mais de 2 cidades num dia só, porque senão realmente você vai passar pela cidade e vai voltar tardíssimo pro seu hotel, vai estar cansado, não vai aproveitar. Então, máximo 2 cidades e estudar aquilo que você tem que ver. Estudar as coisas principais. Chegar no susto não é aconselhável. Olhar sempre o caminho no GPS antes, pegar o Google Maps, olhar a saída, olhar a chegada, onde você vai estacionar, se tem a chamada ZTL, né? ZTL, Zona Tráfego Limitado. Zona né? Tráfego Limitado. Importante isso, que nem sempre mostra também no Google, Não, né? nem Tem que ficar sempre. muito atento. Aliás,
Ah, não, eu vou guardar o que eu ia contar agora pro nosso momento mais lá pra frente, que a gente vai falar sobre perrengues de viagem. Então eu já Tá vou guardar certo, esse então perrengue pra vamos contar lá na segura. frente. Ok, ok, E aí, então, eu abafa. vou entrar com a próxima pergunta, que hoje a gente vai tirar muitas informações aqui da Babi. E a próxima pergunta é: um dia basta para conhecer algumas cidades? Eu sei. Mas um dia basta para conhecer Florença? Ah, não basta uma vida. Isso é verdade, né? Não basta uma vida. Tem muitos lugares para serem vistos, muitos museus, muitos palácios, igrejas, lugares gratuitos, parques que você pode conhecer. E tem até belezas diferentes ao longo do ano, né? Dá para também distribuir os locais que você visita em épocas diferentes do ano. Porque, por exemplo, em Firenze tem muitos lugares ao que uso, né? Fechados. Por exemplo, museus, tal. De repente é mais legal visitar esses lugares ou numa época que tá muito frio para estar do lado de fora, ou tá também muito quente. quando tá muito quente, porque tem uma diferença muito grande, né? Assim, às vezes as pessoas acham que a Europa é frio e tal. Frio. Cara, a gente tá aqui, vamos falar, quanto que tá aqui hoje? 33 graus. Então a testa tá brilhando, né? A testa Pois tá é. brilhando. E isso ainda é o primeiro dia, é a primeira semana de verão, tá começando aí o calor. E como Só vai aumentar. Florença, como é essa diferença de clima, assim, Florença e na Toscana? E como aproveitar esses dois momentos tão E diversos? não muda só a temperatura, mas também o tempo de sol, né? É uma outra coisa que você tem que considerar quando você está planejando sua viagem. Se você vier no inverno, tem algumas vantagens, que a cidade vai estar mais tranquila, os preços são mais baixos dos hotéis, do aluguel de carro, não vai ter fila para entrar no museu, você vai visitar o museu mais tranquilamente. Mas às 4h30, 5 horas, dependendo do mês do inverno que você vier, já é o pôr do sol, já é noite. No verdade. verão, a gente tem a vantagem de ter sol até às 9 da noite. Que não é noite, que é dia. Gente, Verdade. incrível. É uma delícia. É delicioso. Incrível, é Mas incrível. considere que naquele período ali das 11 da manhã até as 4, 5 da tarde é calor bastante. Então essa é o momento certo de se enfiar dentro de um museu com ar-condicionado. Boa, Está boa. fechado. Aí aproveita um pouquinho mais ao lado de fora de manhã, quando o sol ainda não tá tão forte, e depois E de final umas de 5, tarde. 6, quando o sol já tá baixando. Nossa, essa dica é perfeita. Porque às É vezes a verdade. gente entra umas furadas, né? Marca o museu lá pra de manhã. Pra de manhã. Aí, tipo, perde de ficar ao ar livre naquele momento que tá mais fresco e depois no meio da O que tarde. também é uma furada, né, que a Babi pode falar pra gente, é visitar museu, às vezes, sem horário marcado, né, sem visita Gente, agendada. gente, não dá. Não sendo Aliás, a questão do Covid, que gente, também já é um não, pouco aqui complicado, é né? Em Mas- 2021 não dá mais para você dar essa furada, gente. É muito fácil. Entra no site dos museus, reserva a sua entrada, dia e hora, e não fica na fila. Não perca tempo na fila. Isso é uma coisa de turista, não de viajante. Aquela viagem com o olha tempo aí. curto, que ao invés de fazer as coisas para potencializar aquele tempo, né, para efetivamente aproveitar a cidade, vai perder ali horas numa fila. Embaixo de sol ou embaixo de neve? E aí ainda vai Não. ter que cortar coisas que você gostaria de ver, porque se você tiver que enfrentar a fila, você não vai poder ver tudo. Perde o medo né? da prenotazione e faz. Né, reserva pra Ou tudo. pode também pegar aqueles cartões, que muitas vezes as cidades têm aqueles cartões que incluem todos os ingressos sem fila. Florença tem a Firenze Card, por Boa. exemplo, que você nem precisa agendar o horário. Mas precisa ir tudo no mesmo dia? Por exemplo, se eu compro um Firenze Card pra ir na Delfish, na... Vale 72 horas o de Florença. E tem a maravilha. possibilidade de aumentar por 48 horas, que eu super aconselho. Porque fazer tudo em 3 dias é impossível. Uma vida não Porque basta para conhecer Florença. São mais de 70 atrações inclusas no Que Firenze Card. incrível. Então, como é que você faz para dividir em 3 dias? Vale super a pena, não então, pegar e ficar lá 5 dias 5 rodando dias na em cidade, Florença. Tem muita vivendo coisa. Florença. Viver Florença, acho que é uma experiência inacreditável, né? Porque além dos museus, acho que você acordar, tomar um café da manhã, tá ali naqueles cafés, e curtir aquela rua no amanhecer, durante o dia, acho que são coisas, São né, experiências que, deliciosas, tão delicioso quanto você olhar o Vênus de Botticelli no Uffizi. É você também estar ali na Praça da República, sentada no terracinho ali das cafeterias históricas, Gente, sabe tomar um que eu cappuccino. sou apaixonada pela Piazza della Signoria. A primeira vez que eu fui lá, eu cheguei naquele lugar, eu fiquei uns 5 minutos de boca aberta, sem conseguir, assim,
respirar direito, porque é um museu a céu aberto, gente. Quem não conhece, precisa conhecer aquele lugar que é magnífico, é fantástico. E como a senhoria, existem tantos outros lugares em Florença que são gratuitos, assim, se você tem arte, cultura, história, é gratuito. Sim. A céu aberto ou a céu fechado, mas gratuitamente. Bom, resumindo, em qualquer lugar de Firenze que você sentar e você ficar olhando a rua, assim, se você tiver um pouquinho de imaginação, é inevitável você não imaginar ali em outras épocas os cavalos, as carroças, as pessoas vestidas de época, né? Você também tem essa viagem, só eu que sou um pouco louco, que às vezes eu fico ali só imaginando Fico as imaginando coisas. como que era, assim, quando tinha Michelangelo atravessando a Praça da exato. Senhoria, encontrava o Leonardo da Vinci e falava, oi, Léo, beleza? Aí de Tudo repente bem? via Donatello ali, ele fazia a finta de que não viu e ia pro Gente, outro lado. imagina uma Gostava. aperitiana Não desse gostava. povo tudo junto e a gente lá filmando. pro Então, YouTube. ô Michelangelo, queremos você Queremos aqui. você aqui. Bom corte. Bom, já que a gente tá aqui nesse clima gostoso, no nosso piquenicando, né, estreia com a Babi, pra gente não quebrar, né, uma tradição que a gente já tem, meio que quando a gente tá lá em estúdio, que a gente não consegue evitar, é falar sobre comida, né? E como a gente tá aqui com alguém que conhece muito bem a região pela qual estamos, não vamos fugir essa, né, porque... Gente, Mesmo desculpa, porque se vocês não querem falar de comida, não tá falando de Itália. Porque assim, Exato, não tem como escapar. O turismo, o viajante, todos eles passam pela comida. Aliás, essa é uma outra diferença de viajante e turista. Saber aonde comer é coisa de viajante. Cair no primeiro restaurante com fotos é coisa de turista. Então, programe-se também aonde vai comer. Para não Exatamente. voltar pro Brasil falando que pizza italiana é ruim, né? Exatamente. E o gelato E também, que pagou né? caro. Ui. E que pagou caro E que pagou comeu caro. mal. Ai, não, pior coisa. Agora, além do turismo gastronômico, né, que a gente sabe que tem muita gente que vem para cá, até mesmo para aprender um pouco mais da culinária italiana e toscana, tem também a famosa Rota del Chianti, como se chama? A Como rota se chama? tem tantos também. É. Rota do vinho. Ou a Rota do dos Vinho, vinhos. enfim. Explica um pouquinho pra gente, porque eu acho que tem muita gente que é apaixonado, né, pelo vinho italiano. Com E que de certeza. repente acho que vale a pena Tipo nós. pegar. Exato. E o Chianti, ele é toscano. O Chianti é toscano. Aliás, existem vários tipos de Chianti, que isso pode fazer um pouco de confusão para os brasileiros, porque nós não temos no Brasil uma comparação. Mas vamos dizer assim, que no estado de São Paulo pode ser produzido vinho Chianti, que seria o estado da Toscana. Só que aí tem a região da cidade de São Paulo que faz o Chianti clássico, tem a região de Sorocaba a cidade de Sorocaba que faz o Chianti Sorocaba, tem a cidade de Barretos, que é o Chianti Barretos. É a mesma coisa que acontece aqui na Toscana. Então Não é assim, Não Chianti é- é Chianti. o Chianti pode ser produzido em toda a Toscana. Aí tem aqueles sottozona, as zonas específicas. O Chianti clássico só pode ser produzido na área entre Florença e Siena. São aqueles 72 mil hectares de área habilitada à produção do Chianti clássico. E depois tem o Chianti clássico Montalbano, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Pisani, Colli Aretini. São 7 no total. Então tem essa diferença entre os Chiantis. Mas agora vamos tentar estabelecer aqui uma coisa, porque essa coisa do Chianti clássico só pode ser produzido naquela região específica. Muita gente acha que isso é frescura. Por que especificamente que existe essa demarcação geográfica e o vinho só vai ganhar aquele selo se for realmente produzido ali naquela região? Aqui existem esses selos de garantia de qualidade e proveniência, que se chamam os IGT, DOC e DOCG. E aqui, ó, a gente pode até mostrar nesse vinho santo, que a gente vai... Olha só, isso aqui também é super toscano, né? Vinho Sim, santo. o vinho santo é um Tá vinho escrito doce. aqui, ó, DOC. Denominação de origem controlada. São regras mais ou menos rígidas de produção do vinho. O IGT, Indicação Geográfica Típica, é o mais livre. O DOCG é o mais restrito, que tem a ver não só com a qualidade do terreno, não a qualidade, mas as características de um determinado terreno, mas também com a história e a tradição da produção daquele vinho naquele local. O Chianti clássico, por exemplo, é a área mais antiga de produção do Chianti e foi a primeira área delimitada por produção de vinho, com um decreto de 1716, se não me falha Ontem, a praticamente. memória, do Grão-Duque Cosmo III dos Médicis. Então, digamos que ele criou a primeira DOCG da história. Então, é um modo de proteger
determinado produto daquela região. É que nem, vou falar de repente, um produto que é mais fácil para nós brasileiros entendermos, que é o Parmigiano Reggiano, o queijo, que a gente chama no Brasil de parmesão. Se você compra um parmesão feito no Brasil, pode reparar que na etiqueta está escrito tipo parmesão. Não é Parmigiano Reggiano. Pode ser chamado Parmigiano. O Parmigiano Reggiano, como os vinhos, é produzido numa área determinada dentro da Emília-Romagna, não é nem da Toscana. Não é nem Toscana, Então, sim. só para fazer esse paralelo, vinho com um alimento. Gente, e assim, eles levam muito a sério aqui. Quando a gente fala esse negócio de comida, a gente faz brincadeira e tal, não sei o quê, mas é muito sério, assim. sério. Eles levam muito a sério mesmo. E tem até, tipo, briga de queijos, sabe? Tipo, quem é da Emília-Romagna fala que bom é parmegiano. Aí o outro fala, não, o grana padano também é bom. Aí, sabe, vira uma briga entra mesmo. também nessa questão da região, por exemplo, o tipo de solo. Às vezes tem um solo de origem mais vulcânica, mais ácido, determinadas muito bactérias são presentes naquele solo, naquela vegetação de pastagem, que vai trazer um tipo de leite diferenciado, por isso determinados certeza. tipos de A queijo. alimentação do animal, se é Exato. natural, se é Tudo de faz ração, diferença. se ele vive em cativeiro ou ao aberto, tem uma série de... Exato. Tudo isso faz parte da classificação que vai estar recebendo aquele selo ali ou não. De origem. Comida é coisa séria na Itália. É É por isso que a coisa gente séria. fala, e não só fala, a gente Mas a come gente muito vive. para ver a qualidade da comida, Pra né? comprovar. Exatamente. Exato. E aí, hoje a gente está fazendo praticamente uma sobremesa aqui nesse Exato. figurino, né? Ah, O que a gente é. trouxe? Bom, vamos lá. O que a gente trouxe boa? Uma coisa muito toscana. O vinho santo. O vinho santo, ele é um vinhozinho. Quanto a porcentagem de álcool? Deve ser os 16. 16. Ele é um pouquinho forte, mas também não é que você toma assim uma taçona. Você toma um cálicezinho. Não, é. Ele é tomado normalmente com esse É um vinho coisinho sobremesa. Digamos É, assim, é um vinho exato. doce. Fala pra gente do Cantucci. O Cantucci também é um biscoitinho maravilhoso, que é bem toscano. Ai, eu vou comer um. Ai, que cheiro que subiu aqui quando eu abri. Nossa, é bom Pega demais. você também. E a gente não come assim não, viu? Ele é duro. É. Ó, Mas ele é duro por uma razão. Tem um motivo. Vamos descobrir agora. Vamos fazer o seguinte. A gente finaliza o nosso... Não pode botar outra bebida sem antes finalizar o então nosso tá bom. outro. A gente tem que dar um gargalão. Mentira. Então tá bom. Bebe quem Não, quer. não. Então, esse vinho santo, ele é meio licorado, ele é tipo um licor, né? Ele é um pouco mais forte, mas não é pra tomar uma taça assim enorme. A gente toma uma tacinha. Então a gente até trouxe uma tacinha aqui. E aí, quem sabe faz ao vivo, né? Vou abrir o vinho aqui. Ou você abre. Não, deixa que eu abro. Vai. Pode Vou abrir. fazer as honras. Não tem um negocinho aí do Tira lado a pra cápsula. a cápsulazinha. Ai, gente, eu sou muito... Eu tenho um pezinho em Osasco, sabe? Vamos ver agora. Galera de Osasco, vamos ver agora. É. Assim, eu gosto de... Ela gosta Ah. Eu gosto da bagunça, entendeu? Entendi. Ué. Não é que Osasco sabe abrir vinho, ó. Tá bem. E você viu o barulhinho? O melhor barulhinho é o primeiro copo, na minha opinião. É verdade. Ai, adoro. Porque você É faz no verdade. primeiro, depois Verdade, não verdade, faz mais. verdade. Vamos lá, vou servir pra vocês dois, e aí vocês me Babi, falam. a nossa convidada de honra. E é E pouquinho que assim, convidada, gente. hein? A gente tá com muita sorte, né? Vou colocar ele de pezinho aqui. E aí o Cantucci a gente come como, porque ele é muito duro, né? Então a gente dá uma mergulhadinha dentro do vinho santo. Basicamente, né, gente? Quem é da minha época vai entender. O Gabriel Pensador já falava isso. Afogar Tá na o hora de ganso. molhar o biscoito. Verdadeiros toscanos. Agora dá pra entender porque que o italiano Porque fala fala com a com a mão. mão. Porque tá sempre comendo. E a razão pela qual o biscoito ele é mais durinho é porque além dele ser geralmente assado, né, no forno a lenha, que tem essa textura um pouco mais dura, mais crocante, é essa particularidade de mergulhar ele no vinho santo, né? Que dá aquela morbideza, como é que se diz em Maciez. italiano? A maciez, Morbideza. já tamo lá, tamo cá.
cafezinho. Aí depois eu já pode- tomo na Itália. Pode beber depois o restinho, né, do vinho. Deve. Deve, inclusive, viu? Se não quiser também mergulhar o biscoito, não tem problema nenhum. Pode beber direto. Eu recomendo de 2 a 3 garrafas dessa por dia. Por dia. Já pensou, 16% de álcool é muita coisa, né? Mas é para tomar só uma tacinha, então não deixa bêbado, né? Só dá uma alegria. Uma coisa que assim, a gente acha que o italiano, bebe muito, não sei o quê. Mas não é assim, né? Eles bebem super moderadamente. Não é que você vê eles assim bêbados, tal. Não, é Eles são verdade, isso é acostumados a beber é e a um não mito. passar vexame. É um mito também. Eles acompanham sempre, geralmente almoço e jantar, uma taça de vinho. Mas não é que eles bebem uma garrafa inteira. É muito difícil o italiano beber 2 taças, né? E também Exato. sempre acompanhada de água. Sempre. É um água hábito. é fixa. Exatamente, exatamente. Então, assim, não fica pensando que vai chegar aqui, vai encher a cara. Você pode até encher, mas vai passar um pouquinho de vergonha, né? O italiano, ele é bem moderado no álcool. Ele tem uma coisa de beber sempre, mas beber bem. Moderadamente. Uma qualidade boa, uma quantidade pequena. Onde está o resto das filmagens com a Babi? Eu juro que não foi por mal, diretor. É que deu problema nos arquivos. Mas nós temos de resolver este problema. Como assim, diretor? Por que eu tô amarrado? Mas nós somos uma TV séria, garotinho. E você vai ter que gravar uma mensagem pública de desculpas para a Babi e para todos que acompanham o nosso canal. Ok. Desculpa pra Babi e desculpa pra todo mundo que estiver assistindo o canal. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Ei, corta. Eu quero uma mensagem bem animadinha de despedida agora, viu? E por hoje a gente vai ficando por aqui. Até mais. Tchau.